Agora sim, vamos falar sobre hipnose, né? Hipnoterapia. Muito obrigada, Ian Seta. Você está aqui para falar desse assunto tão importante, né? Quase ninguém fala de hipnoterapia. Você que é profissional desse ramo, e eu quero agradecer a sua presença aqui no RP Notícias. Bem-vindo. Eu que agradeço, Sabrina, falar de um tema tão importante para o nosso espectador, um tema que pode ajudar muitas pessoas, mas que ainda há muito tabu, infelizmente. Exatamente. O Ian Seta é hipnoterapeuta, apaixonado em ajudar as pessoas. Quando eu li sobre você, essa frase me chamou a atenção, né? É uma frase sua. Só de ser apaixonado em ajudar as pessoas, quer dizer que a hipnose, o trabalho que você faz realmente é eficaz. A hipnose ela é capaz de transformar vidas, né? Isso a gente tem visto no nosso dia a dia, mas é um tema ainda pouco abordado, né? Há sempre muito mito, muito tabu, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Exatamente. O que é hipnose? O que é hipnoterapia? A hipnoterapia é a forma de fazer terapia através da hipnose, como um canal de chegar até o subconsciente. E é no subconsciente que estão nossas emoções, nossos hábitos, nossas crenças. Então, a gente usa a hipnose como um caminho de chegar no subconsciente, e a gente fala que a nossa mente é como se fosse um grande iceberg. O lado que mais aparenta é a parte externa, nosso consciente, nosso aqui e agora. Mas a grande chave, as nossas questões estão no nosso subconsciente, aí é que está o problema. E existem vários tipos de hipnoterapia. Qual que é a sua escola? Eu sou formado pela Omni, né, que é a maior escola de hipnose do mundo, a única com a certificação 9001 em processo terapêutico. Então, nos dá bastante credibilidade e tranquilidade de atender os mais variados casos. Quais são os benefícios que a hipnoterapia pode trazer para todos nós? A hipnoterapia ela pode desde ajudar a depressão, síndromes do pânico, fobias, né, e doenças hoje que as pessoas não dão muita importância. Por exemplo, a depressão, segundo a ONU, vai ser a doença mais incapacitante do mundo até 2020. Então é muito grave. Então a gente pode ajudar as pessoas sim, isso não é uma frescura. E infelizmente a gente ainda tem pouco investimento em questões emocionais na área de saúde pública. A grande novidade é que a partir de março agora, a hipnoterapia adentrou ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Então isso ainda tem que ser regulamentado pelos gestores municipais, mas já é uma grande novidade para o nosso país. Então o Ministério da Saúde identificou e realmente agora a hipnoterapia é considerada, né, como um tratamento para essas doenças todas, para esses transtornos todos psicológicos. Sim, né? Sim. A partir da portaria 702 do Ministério da Saúde, ela integrou agora o SUS, né, como prática integrativa médica, né, e complementar. Então a gente vai ter aí boas novidades no tratamento de dor, né, de fobias, de depressão e muitas outras coisas. Como é feita uma sessão de hipnoterapia? A primeira coisa que a gente faz é principalmente tirar os mitos. Há muito mito, muito tabu, né? Então as pessoas às vezes acreditam que é um domínio de mente, que eu vou entrar na mente da pessoa. Não, não é nada disso, é simplesmente uma permissão. A gente fala que a gente é um guia, a gente é um GPS, e a gente vai conduzindo até a gente chegar onde precisa chegar. Então, esse é o primeiro momento, tirar os temores, os medos, né, de que é um controle de mente, de que a pessoa não vai sair do trânsito. A hora que a pessoa entende isso, que a gente está ali de fato com amor e para ajudar, ela se entrega ao processo. E aí sim a gente começa as induções e vai chegando onde a gente precisa chegar. Então, explica pra gente. Durante o tratamento, durante uma sessão, né, de hipnose, de hipnoterapia, a pessoa fica inconsciente, ela fica em transe, como a gente viu antigamente nos desenhos animados, em alguns filmes, ou não, ela fica totalmente consciente, ela apenas fica ali para se entregar, né, pelos seus comandos, né, na verdade. Ela liberta a mente para poder realmente ter eficácia, né, o tratamento. Sim. Na hipnose a pessoa fica totalmente consciente. As pessoas têm medo da palavra transe, mas o transe acontece todo dia. Quando você dorme, você transita. A diferença é que ao dormir, você tem um consciente, vai lá para baixo, mas na hipnose ele fica lá em cima. A pessoa está ouvindo o tempo todo, ela está participando o tempo todo. Então isso é muito importante, essa interação, né, profissional e paciente. Então a pessoa entende tudo que está acontecendo, ela tem um senso de autopreservação, então ela tem total percepção de tudo que está acontecendo. E durante o tratamento, né, a pessoa ela é conduzida
por você o tempo todo ali presente na sala, você vai conduzindo ela através de falas. Explica pra gente na prática mais ou menos como funciona, para as pessoas de casa entenderem. Na prática a gente busca sempre uma emoção associada àquele problema. Então se a pessoa não nasceu com aquilo, se isso é simplesmente um sintoma, a gente tem que buscar a causa, e é aí que a gente vai. A gente vai conduzindo até chegar à causa ou às causas que deram origem àquele sintoma. Então, a gente segue essa emoção e o próprio cliente vai nos ajudando a chegar naquele problema. Ele é peça fundamental, ele é a peça principal de toda a terapia. Se ele não permitir, a gente não chega lá. Mas geralmente a pessoa tem sim a permissão e a gente vai pouco a pouco chegando lá. Muitas vezes demora um pouco mais em uns, um pouco menos em outros, mas é sempre muito efetivo e as pessoas relatam coisas belíssimas e é isso que nos faz querer cada vez ajudar mais e mais pessoas. Quando o Ian fala, né, de transe, ele está dizendo relaxamento, é um relaxamento, né, induzido, é isso? Sim, sim. É tão gostosa a hipnose, quem já experienciou, só para você ter uma ideia, 15 minutos em hipnose equivale a 4 horas de sono, então é muito bom, né? Quem experienciou isso quer sempre, né, e tomara que isso seja cada vez mais difundido, que pode ajudar muitas pessoas. Não raro as pessoas chegam lá como última alternativa, já tentaram de tudo, e questões muito graves, à beira do suicídio, depressões muito fortes, e saem de lá, às vezes, em uma sessão já com a sua queixa já transformada, uma vida plena, e isso é muito bonito, muito interessante acontecer. A maioria das pessoas que procura a hipnose é porque ela tem depressão, síndrome do pânico, são esses os principais perfis aí das pessoas que atualmente, né, procuram o tratamento? Sim, sim. Eu diria que a depressão seria em primeiro lugar, síndrome do pânico é muito comum, e fobias, né? Fobias é muito comum e é muito interessante, como quando a gente procura, às vezes, um homem lá, forte e tal, e ele fala, olha, eu sei que conscientemente não faz sentido eu ter medo de uma borboleta ou de uma barata, mas eu simplesmente sinto isso, porque o subconsciente é o que sente, as emoções estão ali. Então a gente fica dando mais justificativa e muitas vezes a gente consegue acessar esse subconsciente. Então na hipnose a gente consegue. Então fobias, depressão, síndrome do pânico são coisas, pessoas que querem estudar para concurso público, que às vezes tem um concurso, vestibulares e várias outras queixas assim também. Para você ter acesso, né, a esse subconsciente, você usa essas técnicas todas que você explicou, porque é no subconsciente que estão guardadas as mágoas, os traumas, os medos, né, algum problema que a pessoa passou, né, na infância, na gestação, né, tudo isso pode refletir na vida adulta e às vezes a pessoa nem tem essa consciência, nem sabe que ela está sofrendo hoje por depressão, estresse, pânico, fobia, por algo que aconteceu no passado. E a hipnoterapia tem esse fundamento, né? Exatamente. A nossa memória de longo prazo, ela está no nosso subconsciente. A gente não consegue acessar isso tão facilmente. Não faz sentido acessar isso a todo momento. Então, isso é guardado no nosso subconsciente e a gente usa a hipnose para chegar lá, no foco do problema, onde isso aconteceu. E você falou até de vida intrauterina. É muito comum a pessoa simplesmente relatar exatamente uma briga dos pais e quando estava na barriga da mãe. É muito interessante. Talvez ali, em muitos casos, aconteceu. Essa é a primeira causa, a gente chama de primeiro evento. Então, isso é muito comum. Foi bem lembrado essa parte. Porque, né, os médicos falam, né, durante uma gestação, tudo que a mãe passa, presencia, é passado para o bebê. E isso não é mentira, isso é verdade, né? E dependendo do caso, essa criança que depois se torna adulto, ela carrega esse trauma aí, e por isso que muitas vezes a gente não entende porque que a pessoa tem certos comportamentos, certas atitudes, e a hipnoterapia é uma ferramenta para ajudar você a se libertar de tudo isso, né, e ter uma vida próspera. Sim, sim. A frase, se você não nasceu com um problema, não tem por que você continuar a carregar isso por tanto tempo. Busque ajuda, é sempre possível buscar ajuda. A hipnoterapia ela é muito eficaz, ela ajuda bastante. E a gente consegue, sim, né, fazer uma nova abordagem. A pessoa não precisa carregar aquela raiva, aquele sentimento de angústia. A ansiedade é muito grande. Cada vez mais a gente percebe a ansiedade nas pessoas muito forte. Está sempre pensando no depois. Não, com a hipnose a gente consegue mudar um pouco o foco.
Aliás, a hipnose é foco, concentração e também começa com um pouco de imaginação. Então essas são formas da gente chegar lá no subconsciente, nas causas, nos eventos, e é sempre muito interessante quando a gente consegue isso aí. Para você tratar um paciente, né, através da hipnoterapia, você faz uma entrevista com ele antes, pesquisa um pouquinho, né, sobre a vida passada, desde aí da infância, para poder conduzir melhor as sessões? Sim, a gente sempre quer entender e conhecer o cliente, a sua queixa, então a gente faz sim uma anamnese muito profunda, detalhada, né? Muito detalhada, porque sempre que está ali uma alma humana, a gente tem que tratar com muito respeito, muito amor. Então a gente faz uma anamnese com muito detalhamento mesmo, assim, para a gente saber de fato como a gente pode ajudar, o quanto aquilo tem atrapalhado a vida do cliente. E aí sim a gente depois, a partir disso, a gente tira os mitos, os medos, e aí sim que a gente pode começar a fazer terapia através das induções, e aí a gente faz a terapia lá por completo. Perfeito. E as sessões de terapia duram em média quanto tempo e quantas sessões a pessoa precisa fazer para ela já ter um resultado positivo? Olha, com esse procedimento que a gente usa, né, da Omni, a gente, em uma sessão, a gente consegue 90, 95% dos casos já o tratamento, né? O cliente já relata que a queixa dele já acabou, por exemplo. Então, isso depende muito de cliente a cliente, mas em geral 2, 3 e às vezes até 4 horas a gente fica lá com o cliente, porque as vidas são muito complexas, muito diferentes, então a gente já guarda um espaço na nossa agenda para tratar aquele ser ali com todo respeito, todo amor e para ter o máximo de eficácia ali. E muitas vezes precisa de algum outro retorno e aí ele vem, mas 90, 95% em uma sessão só. Então, lembrando aqui que a hipnoterapia, a partir deste ano, foi, né, considerada um tratamento eficaz através do Ministério da Saúde também. Então, daqui a pouquinho, né, vamos esperar que seja breve, o tratamento da hipnoterapia também estará disponível para o SUS, né, para os pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde. É isso mesmo, né, Ian? Sim. Isso é um avanço, né? Isso é uma coisa que deixou a gente bem alegre, bem satisfeito, porque isso já é reconhecido em vários lugares do mundo, né? A ONU já vem falando disso há muito tempo, né? Não só as questões, os problemas emocionais, mas até a perda financeira que isso causa. Só para você ter ideia, a depressão, segundo os últimos estudos, ela causa uma perda de $1 trilhão. É muita coisa. A pessoa com depressão, ela produz menos, os funcionários produzem menos. Fora a questão social, a pessoa simplesmente ela vai se enclausurando cada vez mais. E isso tem também uma perda até para a economia. Então, para cada investimento de $1 gasto em saúde emocional, $4 de retorno acontecem. Essa é uma pesquisa recente e é muito interessante até essa abordagem, né? A prevenção disso, né? O tratamento, tratar o ser humano, as questões emocionais como questões físicas também, cardíacas e por aí vai. Então, é um grande avanço que a gente vem vendo aí e espero que isso seja um contínuo, né? Pessoas com problemas emocionais devem procurar pela hipnoterapia, mas qualquer faixa etária, criança pode, não pode, como os pais podem detectar isso no filho para procurar ajuda? Tem uma idade limite para fazer a hipnoterapia? Não, crianças podem também, essa é uma pergunta bem interessante. Alguns relatos a partir de 3 anos, mas em tese, por mais segurança, seria a partir dos 6 anos, né? E também não tem limite de idade. Desde que a pessoa consiga se comunicar, verbalizar, a gente consegue fazer o tratamento sim, muito eficaz. Hipnoterapia é importante também para as pessoas, por mais que não tenha ligação nenhuma religiosa, mas para as pessoas liberarem perdão, deixarem os problemas do passado realmente lá atrás e ter uma vida nova? Sim, o perdão é peça fundamental para todo mundo que quer melhorar a sua questão emocional. E a gente usa muito o perdão também na terapia, né? Muitas vezes há sempre alguma questão de abuso, uma agressão, ou simplesmente alguma coisa que foi uma interpretação do indivíduo a um problema que para você pode não ser tão importante, mas para ele magoou demais. E o perdão é muito importante. Onde você atende, como as pessoas podem te procurar, né? Às vezes você tem medo, né? Ainda tem dúvidas, mas pode procurar o Ian, que ele vai passar todas as informações para você ficar aí seguro e
quem sabe, mudar a sua vida através da hipnoterapia, né, Ian? Eu atendo em São José do Rio Preto e em São Paulo, alguns dias do mês. Posso deixar o telefone de contato, é o 17 98183 5005. As pessoas podem entrar em contato e fazer o agendamento em Rio Preto ou São Paulo. Então, pessoal, não vamos mais perder tempo, vamos procurar ajuda, né? Procurar ajuda naquilo que você acredita. Se você tiver alguma dúvida, é só falar com o Ian, que ele vai explicar direitinho como é que funciona a hipnoterapia. Eu quis muito trazer esse assunto aqui no RP Notícias, porque toda quarta-feira a gente gosta de falar de saúde, de qualidade de vida, e é um assunto, como você mesmo disse, que ainda é tabu, as pessoas confundem, acham que tem alguma questão religiosa envolvida, ou às vezes acham que vai ficar em transe, inconsciente, e não é nada disso. É sim um relaxamento induzido, mas é feito por um profissional como ele, que vai te dar toda a segurança para você se libertar dos traumas, dos medos, dos transtornos, das fobias e ter uma vida nova, tocar a vida aí da melhor forma possível, ser feliz, né? Porque o nosso bem maior é a vida. Né? Então, se existem recursos, vamos melhorar. A gente nasceu para ser feliz, não tem por que ficar guardando tanta coisa ruim dentro da gente. É libertador. Faça essa opção. Quer falar mais alguma coisa sobre a hipnoterapia que eu não tenha perguntado, que você acha que é importante as pessoas saberem? Quer deixar uma dica, um recadinho aí para a gente finalizar? A hipnoterapia ainda no Brasil ela é muito recente, né? Ela foi proibida na época do Jânio e voltou a ser, foi revogada em 91 pelo Collor. Então ela é historicamente muito recente no Brasil, que as pessoas conhecem muito a hipnose de palco, mas a hipnose como clínica, como terapia, ainda é mais recente ainda. Então é uma opção muito interessante e pode transformar vidas, né? Então eu fico muito feliz, né, cada vez que eu atendo uma alma humana ali e que a gente vê os resultados, é sempre muito salutar pra gente, deixa a gente muito feliz. Antes de terminar esse bate-papo, quais os resultados que te deixam tão felizes? A pessoa chega de um jeito e sai de outro. Quais são essas atitudes, né, que você já percebe que a pessoa mudou através da hipnoterapia? Muitos casos a pessoa ela vem, ela diz que é o último recurso, pessoas com uma depressão muito severa e que já às vezes no dia seguinte, 2 dias depois, já começam a escrever, mandam no WhatsApp, que estão muito bem, estão se sentindo muito bem, estão produtivas, estão felizes, que não sentiam há muito tempo. Então, quando eu leio isso, a gente chega a se emocionar, porque é muito importante. É claro que a gente dá o nosso melhor, mas o mérito é do paciente, é do cliente, que se submeteu e foi lá, venceu os preconceitos e buscou ajuda, né? Mas para isso ele precisa dar o primeiro passo, precisa vir dele, o querer dele tem que ser muito importante, a atitude mental é muito importante na hipnose. Então, quando a gente vê esses relatos, é realmente uma vontade de continuar isso pela vida inteira. Ian Seta, hipnoterapeuta, ao vivo aqui no RP Notícias. Muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações. Venha mais vezes. Eu que agradeço, Sabrina, toda a atenção. Agradeço a você por estar aqui com a gente até agora. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. 12:30 em ponto. Vamos terminando por aqui. Tenha uma ótima quarta-feira. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Até lá.